Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para mais relatos cabulosos da fera? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo até o final do vídeo. Relato: Cruzamos o caminho do lobisomem. Olá, Ágata, e saudações aos inscritos do canal Uivos. Me chamo Cleiton. Sei que muitas pessoas não acreditam que lobisomens existem de verdade, mas existem sim. Em 2022, eu e meus amigos, sem querer, cruzamos o caminho de um. E por Deus, quase fomos vítimas dele. Na época, tínhamos entre 18 e 20 anos, a cabeça leve, só pensávamos em filmes, músicas e namoros. Lobisomem não fazia parte das nossas conversas. Talvez por isso foi tão chocante e traumatizante numa noite qualquer dar de cara com ele no meio da estrada. Isso aconteceu em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. A cidade não tem muitas opções para os jovens. E eu e meus amigos tínhamos combinado de alugar uma chácara na área rural para passarmos o final de semana. Éramos em 5. Na sexta-feira à noite, pegamos a estrada. O porta-malas estava lotado de bebidas, carnes e carvão. Estávamos rindo à toa e ouvindo música alta. Confesso que fui contra a ideia de pegar estrada de terra à noite, mas o Henrico disse que conhecia o local como a palma da mão. Enfim, já tinha escurecido e nada de chegarmos a tal chácara. Foi aí que percebemos que tínhamos nos perdido. A estrada se tornava cada vez mais estreita e esburacada, tomada por mato alto e árvores de fora a fora. Então falamos para o Henrico parar o carro. A gente ia descer e olhar ao redor para ver se achava a entrada da chácara. Quando ele desligou o carro, a Lúcia, que estava no banco da frente, ao lado dele, falou assim: "Gente, vocês estão vendo? Olha ali!" Foi então que vimos atrás de uma árvore 2 luzes vermelhas, fixas, encarando nosso carro. Estava relativamente longe, mas descrente do perigo, pensamos ser algum refletor de cerca elétrica ou coisa parecida. Sem perceber o risco que corríamos, começamos a descer para olhar ao redor. Foi aí que o Henrico ligou novamente o carro para manobrar, e no que ele fez isso, o farol iluminou aquilo de uma vez. Amigos, pensa no susto que levamos. Aquilo atrás das árvores era uma criatura imensa, arqueada, coberta de pelos escuros, tipo um gorilão, mas tinha o focinho comprido e os dentes salientes. Os olhos não eram reflexos, eles brilhavam sozinhos como brasas. Por alguns segundos ficamos paralisados olhando para aquela coisa monstruosa. Dava para ouvir a respiração pesada, quase igual um rosnado misturado com ronco de porco. Mas antes que pudéssemos tomar alguma atitude, o bicho saiu de trás da árvore, andando igual um ser humano, mas como se estivesse tropeçando, igual um homem bêbado. Na hora o Henrico gritou: "Entre no carro, rápido!" Ágata, na hora que o Henrico gritou, o bicho se abaixou igual um cachorro e disparou na nossa direção. Foi uma gritaria e correria surreal. Todos se empurraram, tentando se jogar para dentro do carro. Mas não sei como, o bicho chegou rápido demais. Ele se jogou contra a lateral, com uma força tão absurda que o carro balançou. As meninas começaram a chorar, e eu e os caras gritamos pro Henrico dar partida. Mas não sei se ele estava travado de medo ou era problema no carro, porque a gente não conseguia sair dali. O lobisomem continuava a se jogar contra o carro. Ágata, eu estava vendo a hora do lobisomem conseguir estourar os vidros e puxar um a um para fora. Aí, minha querida, só Deus sabe como seria o nosso fim. Foi desesperador. Ele corria ao redor do carro cercando, para não dar chance da gente fugir. Foi aí que o Geraldo, o mais corajoso ou burro do grupo,
abriu a porta do carro. Meu Deus, foi uma loucura. Começamos a gritar para ele fechar, mas não. Ele abriu a porta, pegou uma pedra no chão e tacou no bicho. A ação foi tão rápida que só ouvimos ele gritando. O lobisomem deu uma pancada nele que o jogou praticamente no colo do Henrico, que estava na direção. A adrenalina foi tão grande que nem vi quem conseguiu fechar a porta novamente. O Henrico gritava nomes horríveis enquanto batia a chave do carro. Era um cenário de filme de terror. Ficamos ali por uns 10 minutos entre a vida e a morte. Quando o Henrico conseguiu fazer o carro pegar, saiu acelerando feito um louco. O carro passava desgovernado pelos buracos. A gente ia pulando e batendo a cabeça no teto. E para o nosso desespero, vimos o lobisomem nos acompanhando. A estrada parecia não acabar nunca. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. O lobisomem só desistiu quando finalmente entramos na pista com iluminação. Aliviados, começamos a falar para o Henrico tocar para a delegacia. Mas foi aí que o Geraldo falou: "Gente, toca para o hospital, eu não tô bem." Ele terminou a frase e desmaiou. O desespero voltou. Começamos a reanimá-lo e ele não acordava. O Henrico seguiu para o hospital a toda velocidade. Chegamos gritando por socorro e ajuda. Imediatamente levaram Geraldo lá para dentro e acionaram a polícia. Alguns minutos depois, uma viatura chegou. Contamos aos policiais que fomos atacados por um lobisomem. Eles não acreditaram em nós. Fizemos teste de bafômetro e nos disseram que tínhamos usado entorpecentes. E nós ali desesperados tentando explicar a verdade. Ágata, foi horrível a sensação de descaso que sofremos. As risadinhas, os olhares tortos, fomos tratados como delinquentes, inventando histórias. No boletim de ocorrência, constou que o Geraldo sofreu um ataque de animal selvagem. Foi o que ficou registrado. Até as enfermeiras concordaram conosco que aquele rasgo no peito dele não era de garras de animal comum. Enfim, o Geraldo se recuperou, graças a Deus, e acabamos nos afastando. Não sei porquê, mas ninguém queria relembrar aquela noite. Por algumas semanas, viramos chacota da vizinhança. Foi triste demais. Hoje eu moro na cidade vizinha. O Henrico foi morar em Portugal. As meninas foram fazer faculdade na capital. E o Geraldo foi para São Paulo. Não temos mais contato, mas acredito que aquela noite permanece na memória deles, assim como na minha. Desde esse fato eu não consigo mais viajar à noite. E toda vez que ouço um relato novo, me arrepio todo. Bom, esse é o meu relato. Sou mais um que teve o azar de cruzar o caminho de um lobisomem. Muito obrigado e boa noite. Relato: falei o nome do lobisomem e ele me obedeceu. Olá a todos, me chamo Antônio Ferreira. O que vou contar aqui aconteceu há muitos anos. Cresci ouvindo muitos causos e relatos ao redor do fogão a lenha. Mas minha mãe sempre repetia essa história que foi vivida por meu avô João Ferreira. Foi lá no interior de Minas, em Tabirito. Bom, a partir daqui irei contar como se fosse o meu avô, porque era assim que minha mãe contava também. Numa noite comum, por volta das 11 horas, precisei sair para fora de casa para pegar água no poço. Morávamos num bairro bem afastado. Quase não tinha moradores por lá. Havia muitos terrenos baldios. Nossa casa estava em reforma. Uma parte nova estava sendo erguida. Mas a antiga, de madeira escura e já carcomida pelo tempo, ainda era nosso abrigo. Minha esposa Helena estava grávida, no fim da gestação do nosso primeiro menino. Desse modo, eu quem cuidava da limpeza da casa. Por isso fui naquele horário buscar mais água. Saí lá fora despreocupado, pois o lugar era tão sossegado que não fazia medo. A lua estava cheia, bem bonita, clareava algumas partes do terreiro. Enchi o balde,
coloquei nos ombros e dei meia volta. Quando me aproximei do corredor estreito que ligava as duas casas, senti um cheiro muito ruim. E na ida não tinha cheiro algum. Então parei, pensei um pouco, respirei e senti um calafrio estranho. Senti que tinha alguma coisa ruim escondida no escuro. Dei mais alguns passos à frente, tentando enxergar melhor. E foi aí que eu me deparei com um lobisomem. Ele estava em pé, era magro, alto, coberto de pelos, as orelhas pontudas e os olhos amarelos. Levei um susto que travei. Minha primeira reação foi pensar em Helena. Se o lobisomem entrasse em casa, ia direto em cima dela. Mas não sei se foi sorte ou azar meu, o lobisomem começou a andar na minha direção. Ele era lento e desconfiado, mas rosnava como se tivesse com raiva de mim. Eu queria correr, mas correr para onde? E quem disse que minhas pernas obedeciam? Nesse momento, por obra divina, em minha mente veio uma lembrança da minha mãe, que sempre nos falava: se algum dia cruzar com um lobisomem e desconfiar quem é o amaldiçoado, diga o nome dele em voz alta. A fera obedece, mesmo contra a própria vontade. No mesmo instante, com toda a força que me restava, eu gritei: vai embora, seu Joaquim, eu sei que é você! Na mesma hora, como se tivesse levado um choque, o lobisomem parou de andar e me encarou. Pude ver o ódio que ele sentia de mim. Então ele rosnou outra vez e em seguida virou-se e correu, saltando pelo muro dos fundos. Mais que depressa, corri para casa com um balde d'água quase caindo das mãos. Helena já estava na cozinha. Eu fechei a porta e falei para ela que tinha um lobisomem no terreiro. E no dia seguinte, quando estava saindo para a roça, vi o Joaquim indo para a vendinha. O homem estava pálido. Quando me viu, baixou a cabeça e acelerou os passos. Tentei alcançá-lo, mas ele virou o rosto e perna para quem tem. A partir daquele dia, nunca mais trocou uma palavra comigo. E não demorou muito, se mudou com a família. Foi então que tive a certeza que o lobisomem era ele. Nunca desconfiei, pois era um bom vizinho. Mas naquele momento, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o dele. Bom, Ágata, esse foi o encontro que meu avô teve com o lobisomem. E era justamente o vizinho, que ninguém desconfiava. É isso, tenho outro relato para contar que aconteceu com meu pai e enviarei numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha, eu pude sentir o medo e o desespero que esses jovens passaram. Afinal, quem espera dar de cara com um lobisomem, não é? Sobre o segundo relato, os antigos dizem que realmente funciona chamar pelo nome da fera. Por algum motivo, eles fogem. Na minha opinião, todos tiveram um grande livramento. Além do sal e de chamar o lobisomem pelo nome, vocês conhecem outra forma de espantar a fera? Me contem aí nos comentários. Agora vamos aos salves? Mas hoje o salve vai ser geral. Com todo o meu carinho, respeito e gratidão, mando um salve a todos os 5.963 inscritos. Aos poucos a família Uivos está crescendo, não é? E me encho de orgulho em dizer que é tudo orgânico. Nada de inscritos, visualizações e likes comprados. E tudo isso eu devo a vocês que tiram um tempinho do seu dia para me acompanhar. Sem vocês, o canal Uivos deixa de existir. E é por vocês que eu garimpo relatos inéditos e faço o meu melhor. Meu muito obrigada, família Uivos. Agora eu me despeço de vocês desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!